Fala pessoal, então hoje eu vou dar continuidade ao nosso curso de React Hooks e finalmente chegamos aqui na parte que nós vamos falar do Use Context de forma prática, né? Para quem está acompanhando, nas últimas aulas eu só preparei ali a nossa aplicação para a gente utilizar o Use Context, beleza? Então vamos lá, já estou aqui com a aplicação aberta. Então eu vou rodar npm run dev e aí a gente tem a nossa aplicação funcionando aqui como na última aula, né? Beleza. Então eu vou fazer aqui primeiro uma correção, né? Na aula passada a gente ficou ainda com esse errinho aqui de TypeScript. E aí para resolver esse erro, você vem só aqui no inicial tasks e aí eu tenho o tipo task que eu criei, né? E se você notar aqui na linha 10, no Done, eu botei false. Só que isso aqui é uma tipagem, né? Então, preciso definir o tipo. Então, é Boolean. Então, Boolean, ele vai aceitar é, false e true, né? Verdadeiro e falso. Então, beleza, feito isso aqui, a gente vai parar de ter esse errinho de TypeScript. E a gente tem nossas tasks tipadas corretamente, beleza? Outra coisa que eu vou fazer aqui, ó, é abstrair esse cara aqui, que é a validação que a gente faz quando não tem nenhum item em tela, né? Então, se eu remover aqui, vai dizer aqui, ó, nenhuma task encontrada. Se eu remover tudo. Esse cara aqui, eu vou passar ele para dentro do nosso componente, porque eu acho que tem mais a ver aqui. Ou eu poderia separar em um outro componente, mas como tem a ver com o task list, e a aplicação é pequena, eu não vou reutilizar isso em outros cantos, eu vou passar aqui para dentro, beleza? Então, deixa eu só voltar aqui, vou copiar. Copiei aqui, beleza, tranquilo. Então aqui, ó, na UL, certo? Eu vou adicionar aquela condição lá, né? E aí, abro aqui a interpolação. Se o tasks.length igual a 0, vai ser isso aqui. Se não, então, ou seja, se tiver algum conteúdo, eu vou mostrar a UL. Vou salvar aqui. Então, beleza. Se a quantidade de tasks for igual a 0, então eu mostro essa mensagem. Se não, eu mostro isso aqui. Beleza? Então, feito isso, eu não preciso mais desse trecho aqui. Eu posso remover. Eu vou salvar aqui que ele formata. Então, beleza, não preciso mais disso. Se eu olhar aqui, agora ele está funcionando do mesmo jeito. Então, fiz uma refatoração aqui. Ok? Então, beleza, tranquilo. Agora vamos partir para realmente para o nosso use context, né? E a primeira coisa que a gente precisa, né, é criar os nossos contextos. Eu vou criar aqui dois contextos nessa aplicação. Um para o tasks e um para o dispatch aqui. Então, eu vou deixar esses dois caras disponíveis para toda a minha aplicação. Ou seja, só para nível de entendimento, né? Hoje, se eu quiser usar minhas tasks aqui no componente interno, como a gente fez aqui, ó, dentro do task list, eu tenho o task, né? Se eu quiser aqui utilizar o task, uma task ou a lista de tasks, eu preciso, né, passar ele como propriedade. Então, ó, e aí eu estou passando aqui o tasks para o task list, que passa o task para o task, né? Então, beleza. No momento que eu uso um contexto, eu não vou precisar mais fazer isso. Eu tenho um contexto e esse contexto disponibiliza para toda a aplicação, para os filhos, o meu estado, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa é criar o nosso contexto. Então, para fazer isso, eu vou criar uma pasta chamada contexts, ok?
E aí eu vou criar aqui um arquivo chamado new file tasks context.tsx. Beleza? E aqui eu vou criar dois contextos, um para o task e um para o dispatch. Então, o primeiro eu vou chamar de criar uma variável, vou chamar de tasks context. E aí a gente vai usar um método create context do React, ok? E aí eu vou importar esse cara e aí ele vai do React aqui trazer o create context. Então, basicamente para criar o contexto é só isso. E aí eu tenho que definir o que que esse contexto vai ter, né? Então, no meu caso aqui, eu quero que ele inicie com array vazio, certo? E aqui eu vou definir o tipo. Como a gente está usando TypeScript, a gente precisa definir aqui o tipo. No meu caso, vai ser tasks. Então, eu espero receber aqui como contexto um array de tasks. Então, importei aqui o meu tipo, que é aquele que a gente criou. E aí eu tenho aqui meu contexto já criado. Como eu preciso usar ele fora desse arquivo, eu vou dar um export. Beleza? E aí vamos para o nosso próximo contexto, né? Eu vou dar aqui já o export const tasks dispatch context. E aí eu vou usar o mesmo método create context. E aí nesse caso eu recebo um dispatch aqui, né, que é uma função. Então eu vou iniciar com a função vazia aqui, né? De um objeto vazio, e a tipagem eu vou botar aqui o dispatch do React e vai ser um task action. Por que task action? Aqui o nosso tasks reducer, né, que é o cara que tem o nosso dispatch, ele tem esse cara aqui, ó, task action. Então essa aqui é a tipagem do nosso dispatch. Então, beleza, feito isso, criamos os nossos dois contextos. Agora eu vou utilizar esses caras na minha aplicação. Como é que eu faço isso? Eu vou já copiar esse nome aqui e aí eu vou usar ele como wrapper aqui. Então eu vou ter task context e aí eu escrevo ponto provider e o value dele vai ser o tasks. E aí eu fecho ele aqui, ó. E eu utilizo agora ele como wrapper de toda a aplicação. Vou importar aqui o task context. Então, importei. E agora o nosso value, que tem o tasks, disponibiliza o tasks para todos os componentes que estiverem aqui dentro desse cara, né? Então, beleza. Feito isso agora, eu também vou disponibilizar o meu dispatch. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu contexto, task dispatch context. Vou fazer a mesma coisa, provider. E o meu value agora é dispatch. E eu vou fechar, ok? Dar um enter aqui, ó. E passar toda a minha aplicação aqui para dentro. Salvar, ele vai atualizar. Aqui ele já importou, ó, lá do meu context, certo? Também o dispatch, porque eu tenho um plugin aqui em auto import. Então ele já importou também. Então, beleza. Nesse momento aqui, eu tenho disponível o tasks e o dispatch. Então você passa aqui como valor o que você quer disponibilizar para toda a aplicação, ok? Então, beleza. Vocês perceberem aqui no add task, ó, eu estou passando dispatch. Já que eu vou ter ele disponível, eu não vou precisar passar ele mais. E aqui o task, né, que eu precisei passar também, eu não vou precisar mais porque esse cara aqui, cadê? Deixa eu ver se é este. Não. É o add task aqui, ó. Pronto. Essa action aqui,
eu vou disparar ela lá dentro já, porque eu já tenho o dispatch dentro do meu componente. Então também não vou precisar passar esse cara. Ok? Então, tranquilo. Já que eu não preciso, posso remover ele daqui, né? E aí a gente vou salvar e eu vou entrar aqui no meu add task. Beleza. Agora aqui, né, eu não recebo nenhum parâmetro, então posso remover tudo isso aqui. Já que eu não recebo, eu não vou tipar, ok? E eu vou remover os imports desnecessários. Beleza. Então, tranquilo. Só que agora a gente ainda precisa aqui, ó, do onTask. Só que eu não vou mais usar ele aqui. Já vou chamar ele no add task. Já chamo ele direto lá da nossa action que foi criada nas aulas, ok? Também não preciso mais passar passar o meu dispatch. Aliás, eu posso até passar aqui o dispatch. Só que agora eu tenho acesso a ele aqui, dentro desse componente, porque eu tenho um contexto que me disponibilizou isso. Então, como é que eu faço para acessar agora o meu dispatch e passar ele para esse cara? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um const e agora eu vou dar o nome de dispatch e vai receber aqui, né, o use context, ok? E aí, esse use context é o cara que me faz acessar o meu contexto. Qual é o contexto que eu quero acessar? É o task dispatch context, ok? Então, isso aqui eu posso tirar. E aí, eu vou dar um import aqui no meu task. E a partir desse momento, eu tenho o dispatch aqui acessível. Então, em todo local que eu precisar do meu dispatch, é só eu vir aqui e usar um use context, ou seja, eu estou usando o contexto do dispatch context, beleza? Então, nesse momento aqui, o que que acontece? Agora eu tenho esse acesso a esse contexto. Vamos ver como é que está a nossa aplicação aqui. Eu vou atualizar só para garantir, né? E aí, se eu adicionar, ó, ele está adicionando do mesmo jeito. Se você reparar, eu já removi aqui, não estou mais passando esses caras como prop, nem nada. E aí, beleza. Da mesma forma, eu não preciso mais que o task list receba essas propriedades. Por quê? Já disponibilizei o tasks e já disponibilizei o dispatch. Então, eu posso remover esses dois e esses caras aqui eu posso chamá-los dentro de onde eu vou utilizar já direto como eu chamo aqui, ok? Então, vamos remover tudo. Deixa eu só formatar corretamente aqui. Pronto. Então, beleza. Tá dando um errinho aqui porque ele tá esperando receber esses caras e a gente não precisa mais passar, né? Ok? E aí também não precisa dessa tipagem. Se você reparar, a aplicação tá ficando bem mais simples, né? Porque você não precisa passar todas essas propriedades aí para o seu componente, tranquilo? Então, remover os imports que eu não preciso. E aí, beleza. Nesse momento, eu preciso das tasks aqui. Como é que eu chamo esse cara? Crio uma const tasks e aí eu vou usar o use context. Qual é o contexto que eu quero usar? Tasks context. E aí eu tenho minhas tasks. Salvei. A mesma coisa, como no caso eu vou precisar do contexto também. Não, na verdade, nesse componente que eu nem preciso do contexto, certo? Eu só preciso do tasks. Por quê? Eu vou ter que o task e eu faço um map e aqui eu passo essa task para esse cara, que é uma task única, né? Que aqui é um loop. Então, beleza. O onEdit eu vou utilizar dentro do task, então eu posso remover. E aí, salvando.
O task agora está dando erro pelo mesmo motivo, porque ele espera receber o onIdit e o dispatch. Eu não vou precisar passar mais, só vou passar o task aqui, né? E eu removo esses três parâmetros aqui do tipo. Vou salvar, vou remover os imports que não estão sendo utilizados, beleza? Aqui sim eu preciso do meu dispatch. E aí eu vou criar uma const dispatch que vai usar o meu use context. Quero usar o meu contexto. Qual é o contexto que eu quero usar? Tasks dispatch, ok? Então a partir desse momento eu tenho dispatch. Não vou usar o onEdit porque o onEdit eu estava passando, eu já vou chamar direto lá da minha story a minha action de tasks, né? Que aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, edit task, ok? Beleza. Então já vou chamar aqui, ó, edit task. Ele importou. E beleza, vamos ver aqui se tem mais algum. Site editing. Esse é o botão salvar. Ah, tá aqui, ó. Também no remove eu vou botar o remove a minha action remove task. Então, beleza. A partir desse momento, eu não estou mais passando eu não estou mais passando nada aqui como parâmetro, né? Mas eu continuo com o mesmo funcionamento da aplicação. Opa, vamos observar aqui. Atualizado, só para garantir, né? Se eu precisar adicionar, aqui, ó, tarefa 03, adicionei. Se eu precisar remover, estou removendo. Se eu precisar editar, vai funcionar do mesmo jeito, beleza? Esses caras não estão mais usando aqui, então eu vou removê-los, ok? E aí eu tenho o meu componente bem mais simples, né? A gente tem aqui o nosso task e o nosso task list, beleza? Então, tranquilo. Basicamente agora toda a nossa aplicação está usando contexto. Eu vou só organizar aqui dentro da nossa pasta de contexto. Eu vou criar um arquivo chamado tasks provider.tsx, ok? E esse cara, ele vai ser um componente aqui. Vamos ver aqui os imports. Só para organização, né? A gente limpar mais ainda aqui o nosso tasks. Eu vou passar os meus contextos para aquele cara. O meu task provider aqui. E aí eu vou copiar também os fechamentos aqui. Beleza? Eu vou importar os meus contextos para ele. E aí, beleza. E eu vou precisar aqui dentro, né, do tasks e também do dispatch. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou retirar esse cara daqui, passar ele para cá. Você pode deixar lá e passar ele como valor, aí fica a seu critério. Eu prefiro passar, né? Então eu já limpo mais, tipo, não vou ter mais isso aqui. E aqui no meu test provider eu vou receber o children como filho. E eu vou passar ele aqui dentro. Opa, preciso do operador de interpolação. Beleza. E aí tranquilo. Aí eu vou importar esses caras aqui, né? Porque o use reducer, task reducer, inicial task state. E aí, pronto. Deixa eu só conferir aqui. Ele tá
children tá correto. Eu acho que é só a tipagem aqui, né? Então, ó. Vou tipar o children como React Node. E aí, beleza. Eu tenho agora um componente tasks provider, que tem somente os providers aqui, né? Os contextos. Então, para organizar aqui o tasks, eu vou tirar as coisas que eu passei para lá, ok? E aí eu vou usar o meu tasks provider aqui. E aí eu boto tudo aqui como filho, né? Beleza. Agora eu vou remover todos os imports que eu não estou utilizando. Então a gente limpou bastante aqui o componente. Beleza. Tranquilo. Vamos ver como é que está a nossa aplicação aqui. Então vamos ver se ela está funcionando realmente como esperado, né? Se eu for adicionar aqui, ó, nova tarefa. Ou mais uma tarefa. Está adicionando corretamente. Se eu editar, e salvar aqui, salvou, ok. Se eu remover, ele removeu. Então, nenhuma task encontrada. Eu vou atualizar aqui. Então, praticamente a gente já está usando agora o contexto. Então, se você observar aqui, é bem simples, né? Você precisa somente criar o seu contexto com create context. E onde você precisar acessar esse cara, você vai utilizar aqui o use context, passa o contexto que tu quer e usa ele no componente. Então, com isso a gente resolve aquele problema que foi falado no início das aulas ali sobre contexto, que é o prop dealing, né? Que você é necessário passar ali as funções e os estados via parâmetro até o componente filho e também o state app, que é que você não vai precisar ali subir o seu estado que está num componente, porque o estado agora ele é acessível de forma global, ok? Então, só para a gente finalizar aqui, eu vou ajeitar aqui esse probleminha da linha, né? Se você reparar, ele tem uma linha aqui, ó, porque eu coloquei uma borda final em cada um, né? E o último ele também está tendo essa borda. Então, vou fazer uma validação lá no componente. Então, a gente vai fazer aqui a correção, né, dessa linha ali embaixo. No caso, é, não é aqui no task, acho que a gente vai fazer aqui no task list, ok? Por quê? Porque aqui é a lista, né? Então, o último item desse cara aqui, eu vou remover a borda, ok? Então, como é que eu faço isso? Eu vou criar aqui uma variável const is last task, ok? E aí eu vou pegar aqui, se o task.length for maior que zero, né? Deixa eu ver aqui. Então, se ele for maior do que zero, então o tasks.length menos 1. Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando a task aqui, estou pegando a última task, o ID da última task, né? Ponto .id, ok? Então, se tiver tasks, então se o length for maior que zero, então eu vou pegar aqui o task e aí eu estou pegando tasks.length, ou seja, se ele tiver 10 itens no array, ele vai pegar 10 menos 1, então eu vou pegar o último, porque o array começa com 0, né? Então o index do último seria, se for em 10 itens, o index dele é 9. Então é a quantidade de itens menos 1. E eu estou pegando o ID do último cara, da última task, que é a que eu quero, né? E se esse
cara for maior que 0, então eu vou pegar o ID. Se não, vai ser nulo, né? Não vou ter esse cara. Então, beleza. Só tab tá em vez de nulo, tá 0. E aí, beleza. Onde é que eu vou usar isso? Aqui, ó. Eu vou identificar, em vez de eu usar assim, agora eu vou usar a interpolação aqui do JavaScript e eu vou usar aqui a aspa invertida, né, aqui. Deixa eu pegar esse conteúdo. E aí agora eu vou jogar aqui dentro. E aí beleza, né? Para quem assistiu a nossa aula de JavaScript, eu estou usando aqui o template literals, né? Que aqui, ou seja, estou usando aqui uma crase, né? Então eu tenho duas crases aqui para fechar e aí isso aqui é o template literals ou template strings do JavaScript, né? É S6 ali, a partir da S6, se eu não me engano, ele permite isso. Então, o que que esse cara permite? Eu posso adicionar a variável aqui dentro e aí eu tenho o conteúdo dinamicamente, né? Para que eu utilize aqui dentro do template strings uma variável, eu preciso botar o dólar e aí abrir o interpolação. Então, se eu fizer isso, ele aceita a variável. E aí, beleza. Vou pegar aqui minha variável, esse task, e vou precisar fazer uma condição aqui, né? Então, se o task, então se ela existe, né? Se ela existe aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou usar o izinho, e aí vou usar border bottom 0. Só que como é o último item, e eu estou utilizando aqui o Tailwind, né? A gente vai ter que botar aqui, ó, last, dois pontos, border, ok? Então, se esse cara aqui existir, se tiver esse cara aqui, ele vai tirar a borda do último. Então, vamos conferir se funcionou, ok? Então, ó, beleza, funcionou aqui. A gente, nesse último elemento, ele já não tem borda, borda 0. E aí eu posso remover, e aí não fica mais aquele efeito feio, né? Remover, ok? Então, galera, referente ao use context, só fazendo uma recapitulação aqui, o que que a gente fez nessa aula, né? A gente tirou ali o próprio dealing, deixamos de passar as propriedades, ok? Via prop aqui no React, né? Via parâmetro, desculpa. E agora a gente tem os nossos contextos que estão aqui no Task Provider. E esses contextos, eles vão prover as variáveis que a gente precisa. Então, se você reparar agora, o nosso componente está bem mais limpo e bem mais organizado. E aí você pode utilizar essa ideia, né, dentro da sua aplicação. Se você está ali passando muitas props no React e tendo componentes filhos ali, né, com a hierarquia muito grande, tu consegue resolver esse problema usando o use context. Então, beleza, pessoal. Por essa aula é isso. Então, acredito que a gente finalizou a parte do contexto, né? Eu preparei toda essa aplicação ali usando o próprio Dealing para que a gente pudesse refatorar e vocês vissem aqui na prática como é que a gente faz essa mudança do próprio Dealing para o Use Context, beleza? Então, na próxima aula eu já vou criar os testes para esse componente, né? Referente a teste, é uma boa prática enquanto você está programando, você criar ou também você usar o TDD, que é você cria o teste antes, né? Como aqui o intuito é passar para vocês mais a questão dos hooks, eu estou fazendo os testes nas próximas aulas. Então, lembrando que os testes são opcionais, mas é bom que você tenha esse conhecimento também, mas caso não tenha interesse do conhecimento de testes, você consegue assistir às aulas
sem precisar desse conteúdo, beleza? Então, valeu, pessoal. É isto.